na mão. Eu Tá, até coloquei... Oi? Faz do jeito que você achar melhor, Laurinha. Não, tá bom. Boa noite, Kaique, tudo bem? Tá gravando, né? A gente esperou, tô gravando, sim. Tá, eu vou compartilhar a tela. Tá, pessoal, nessa primeira aula, a Laurinha, ela vai fazer o gabarito da prova com vocês e comentários da correção, que foi ela que fez a correção da prova. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já perguntem para ela, tá bom? Laurinha, eu dei uma mexida na nota lá no Class, porque você pôs com 2 casas decimais, se eu não me engano, depois da vírgula. Pus com uma. Uma, então. É que aí depois eu não consigo, porque eu divido por 10 aquela nota, né? Ah, tá. E aí, tá a hora que eu coloco no sistema do colégio, eu não consigo colocar com 2 casas depois da vírgula. Tá. Uma. Então, só para avisar o pessoal, eu fiz um arredondamento na nota que a Laurinha mandou, tá? E passei para o sistema do colégio. Então, vocês conseguem visualizar a nota da prova de vocês lá nas notas parciais. Eu não consegui enviar para o sistema, porque o sistema fechou, tá bom? Eu solicitei à secretaria a reabertura do sistema para a sala de vocês, para eu conseguir reenviar as notas, tá? Então, tá faltando aí um pouquinho de paciência, né, para vocês, peço um pouquinho de paciência, né, que tá faltando, peço um pouquinho de paciência para vocês, para ter a nota liberada lá no sistema, tá certo? Falta pouquinho para a gente conseguir essas notas. Boa noite, Vitor, tudo bom? Sem problemas, tá? Gustavo, como assim você vai no mercado, Gustavo? Eu ainda não sei que horas eu vou fazer a chamada, vai depender aí da Laura. Na hora que a Laura liberar, eu faço a chamada, tá bom? Coloco. Laurinha, fica à vontade aí para fazer os comentários da prova. Eu vou deixar meu microfone desligado, mas se precisar de mim, aí você me avisa. Perfeito. Bom, gente, boa noite. Corrigi a prova de vocês. Queria, então, a primeira questão da prova de vocês é mais uma discussão, né? Eu acho que não tem. Até eu compartilhei a. Eu ainda não sou professora, Victor e Gustavo. Um dia você. Bom, então, a primeira questão é a questão da tirinha, né? Vocês querem que eu compartilhe aqui a tirinha ou vocês lembram dela? Boa noite, estagiária Laura. Vocês querem que eu compartilhe a tirinha? Se eu compartilhar, eu vou ter que baixar ela aqui no meu computador. E aí eu posso compartilhar. Vocês lembram? Vocês lembram da tirinha? Sim? Compartilha. Tá, beleza. Obrigado pelo aviso. Deixa eu compartilhar, então, a prova com vocês. Eu não tenho memória fotográfica, então tá bom. Vamos compartilhar daqui. Deixa eu abrir aqui. Um segundinho. Que eu vou abrir aqui a prova de vocês. Deixa eu abrir. Aqui, perfeito. Deixa eu descompartilhar essa tela e compartilhar do outro computador. Compartilhar a tela inteira aqui. Vamos ver se vai. Foi. Vocês conseguem ver? Vocês estão vendo, gente? Sim, beleza. Bom, vamos lá. Então, deixa eu ver, não é essa prova. Essa aqui. Beleza. Então, observe a tirinha. Então, agora a previsão do tempo para amanhã. A temperatura máxima estará entre 10 abaixo de 0 e 50 acima. Aí o Garfield vai falar, esse cara nunca erra. Beleza. E aí ele vai falar aqui, né, a questão que a Glaucia montou, os boletins meteorológicos divulgados na TV, jornais, geralmente informam as temperaturas máxima e mínima em várias cidades do planeta. Muitas vezes temperaturas são avaliadas com os termômetros de mercúrio. Tá bom. Item A, explique o erro da tirinha. Muita gente... Bastante gente entendeu o que essa tirinha estava, né, falando aqui, né? Então, aonde está, né, a questão aqui interessante dessa parte, né? A temperatura máxima estará entre 10 abaixo de 0 e 50 acima. Essa é a parte divertida da tirinha, né? Como é que uma temperatura máxima ou mínima, né, tanto faz, vai ter uma variação de temperatura, né? A temperatura máxima e a temperatura mínima
elas não têm, né, variação. Então, várias pessoas citaram isso, e outros, né, outros alunos também, que eu achei muito legal, falaram assim, a variação de temperatura está também muito exagerada, né? E é claro, né? Não existe uma variação de temperatura 10 abaixo de zero e 50 acima em um único dia. Isso também é um ponto aí a se considerar. E outro ponto a se considerar também é a unidade, né? Então, ele não falou aí, né, a unidade, né? Então, para todas essas questões, né, eu pontuei, né? A pontuação máxima foi quem falou da variação de temperatura muito exagerada, né? E também da questão, né, realmente em si, né, que a temperatura máxima não pode ser uma variação, tá? A questão da unidade é um fator bem interessante a ser colocado, mas eu acredito que não seja o principal nessa questão, por isso que não perdeu aí um pontinho. Explique por que os termômetros de mercúrio utilizados para obter os dados devem estar posicionados na horizontal e não na vertical. Essa questão foi bastante polêmica, tanto na correção quanto quando eu montei o gabarito. Eu tive que pesquisar muito também, tá? Então, não foram só vocês que tiveram trabalho para resolver. A estagiária também teve bastante trabalho para responder essa questão. Então, eu não sei o quanto vocês conseguiram pesquisar nesse sentido. Exato. Varia entre 2 km por hora. Não tem como estar tá errado, né, Vitor? Os termômetros de mercúrio, vamos lá. Eu não sei o quanto vocês pesquisaram e foram a fundo dentro desse assunto, mas o assunto do termômetro de mercúrio ele é muito interessante dentro da questão meteorológica, né? Então, existem vários tipos de termômetro, né, numa medição meteorológica. Então, os termômetros que estava sendo, né, se referido nesse exercício é o que eles chamam de termômetro de máxima e de mínima. Não sei se vocês viram isso. E tem os outros tipos de termômetro, né, de variação, de temperatura e tudo tal. Mas esses termômetros são os termômetros de máxima e de mínima. O que acontece? O termômetro de máxima, o que ele tem, né, de diferente no termômetro de máxima, né? Ele tem um bulbo igual ao nosso termômetro de mercúrio que a gente mede a temperatura, que atualmente está proibido de comprar. E ele tem o seguinte, ele acontece a dilatação conforme vai, né, esquentando, né, enfim, né, vai tendo aí, né, mais temperatura, ele vai se dilatando. Só que para eu medir a temperatura de máxima, ele não pode voltar. Então ele tem ele tem um sistema que eles chamam de sistema capilar, inclusive, que prende, né, o líquido, né, o mercúrio líquido, enquanto ele vai se dilatando, ou seja, ao final do dia, a minha medida vai ser a medida de máximo, tá? Então ele tem esse sistema interno, né, um sistema, vamos dizer, né, mecânico, entre aspas, que segura esse líquido para ele não voltar, né, para o bulbo, a não ser que você agite. Então, ao final do dia, o medidor, né, a pessoa que vai, né, medir, ele vai pegar né, esse termômetro de máxima, vai fazer, né, alguns movimentos assim, e aí isso vai desativar, né, essa trava e vai voltar para aí começar um novo dia. Beleza. Se você for olhar nos boletins, né, de meteorologia nacionais, eles falam que o termômetro de máxima ele tem que ser colocado, né, ele deve ser na horizontal, mas levemente inclinado e tem um ângulo específico para isso, tá? Bom, para que serve essa inclinação? Justamente para não dar problema nesse sistema de trava, tá? Então, daí a gente tira a primeira justificativa dessa questão, que é a interferência gravitacional, tá? Se eu tenho um ângulo que vai afetar o movimento, significa que a força gravitacional está atuando aí, tá?
Outra coisa, né? Ai, Matheus, imagina, para quem chegou depois, eu tô só dando uma olhadinha na prova, a gente está discutindo a questão 1 e item B. Beleza. Outro motivo que eles têm que estar na horizontal, segundo boletins nacionais de meteorologia. Para não ter erro de paralaxe. Isso bastante gente daqui da sala acertou essa parte. Então, imagina que eu tenho um termômetro com uma graduação imensa e eu coloque ele na vertical. Eu vou literalmente ter que usar sempre uma escada se eu quiser ver o topo, porque né, a medida tem que estar na altura dos meus olhos. Se eu olho inclinado, vai ter erro de medida. Vocês querem ver uma questão muito interessante que isso realmente acontece? Não é só com termômetro. Por exemplo, acho que vários de vocês já estiveram como copiloto num carro, né? Então você está lá no banco da frente, do lado do motorista. Se você pega. É muito interessante isso. Então, você fala para a pessoa que está dirigindo o carro, pergunta qual que é né, a velocidade que está apontando, né, tá apontando o velocímetro. Aí o motorista vai falar, eu estou andando a 100 km por hora. Tá bom. E aí, se ele realmente estiver no ponteiro ali, que para ele está realmente certinho, 100 km por hora, para você, como você vai estar olhando inclinado, vai dar a impressão que vai estar menos. A impressão que tem é que o ponteiro está abaixo de 100 km por hora. Tá? Façam esse teste, realmente acontece, tá? É muito legal. Então, explique por que, então, os dois, né, assim, né, para a gente entender bem, né, os dois motivos principais são esses, interferência gravitacional e evitar erro de paralaxe. Beleza? Bom, próxima questão. Um recipiente... Dúvidas até aí? Podemos passar? Podemos seguir? Essa questão eu achei muito interessante. Só um minutinho, Laurinha. Quando você fala da interferência gravitacional, eu não sei como foram as respostas deles, mas alguns deles mencionaram que era por causa do peso da coluna de Mercúrio. Porque estando na vertical... Não. As questões de interferência, quando o pessoal aqui respondeu, só respondeu assim, tipo, assim, deve se manter na horizontal para a gravidade não atuar, ou qualquer coisa do tipo. Tá, porque a gravidade atua tanto na vertical quanto na horizontal. Sempre vai atuar, então, exatamente. Então, meu receio era que algumas pessoas tivessem justificado que na vertical tinha aí a ação da gravidade, enquanto na horizontal essa ação ela era distribuída. Isso. Né? Então, agora, tiveram várias pessoas que responderam, gente, vocês quase me mataram do coração, que é porque a graduação está na horizontal. Gente, tanto faz. Se eu posso olhar o número estar de cima para baixo, da direita para a esquerda, não interfere na física que vai acontecer dentro do termômetro. Pelo amor de Jesus Cristo. Teve outras pessoas que também falaram. Ai, gente, olha. Eu não, como eu corrigi a prova semana passada, eu não vou saber quem foi ou quem não foi. Eu só lembro, a gente lembra que a pessoa falou que na vertical, não, como é que é? Que não pode ser, olha, a pessoa falou, não pode ser na horizontal, porque a dilatação ia ser distribuída no termômetro. Então tinha que ser na vertical, porque aí ele ia crescendo conforme aumenta a temperatura. Gente, tanto faz, tanto faz. Se vai dilatar em qualquer volume, tá? E também a pergunta foi justamente por que é na horizontal, e a pessoa justificou porque é na vertical, tá? É isso. Gustavo foi um dos que colocou que a graduação é na horizontal, então o termômetro tem que estar na horizontal. Quem souber ler da esquerda para a direita, de baixo para cima, vai achar melhor que seja na vertical. Como está posicionado e impresso o número no termômetro não interfere a física do problema.
Uma coisa que eu sempre levei assim para a vida, inclusive como pesquisadora, é que o que a gente quer que a física seja não significa que a física vai ser. Então, uma coisa é a graduação. A graduação é como a gente coloca e como a gente mede, mas isso não interfere o que vai acontecer, né, na natureza. Beleza. Próxima questãozinha. Um recipiente cujo volume é de 1.000 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius contém 980 de um líquido da mesma temperatura. O conjunto é aquecido. A partir de uma certa temperatura, o líquido começa a transbordar, beleza. Sabendo-se que esse coeficiente de dilatação volumétrica é blá 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 e do líquido, determine qual a temperatura em que ocorre o início do transbordamento do líquido. Converta o valor desta temperatura para a escala Fahrenheit. Bom, já que eu estou compartilhando aqui, eu acho que eu vou abrir direto a grade. Posso abrir a grade, Glaucio? Que eu te mandei? Pode sim. Pode, tá bom. Que aí já fica mais certinho. Bom, beleza. Então, aqui, o que ele está pedindo, né, gente? Acho que essa questão o pessoal não teve muito problema. Normalmente, questões que não são conceituais, bem assim, pega a fórmula e aplica, o pessoal não teve muito problema. Então, o que eu tenho? Eu tenho um recipiente de 1.000 centímetros cúbicos e aí tem 980 centímetros de um líquido. Então, o líquido é aquecido. Então, o que acontece aqui, né? Qual que é a física? Eu aqueço o recipiente e o líquido ao mesmo tempo, né? Então, só que o recipiente ele vai dilatar num tempo, né? Numa variação menor do que a do líquido, justamente pelo coeficiente aqui, né? Coeficiente de dilatação volumétrica ser menor. E aí, em algum momento, o líquido vai transbordar. Então, é isso que ele está perguntando. Qual é a temperatura e converter o valor na escala Fahrenheit. Isso aqui eu acho que a gente pode passar bem rapidão. Mas, enfim, agora vamos para a física do problema. Agora vamos para a matemática. Então, tá aqui, né? A formuletinha, né? Do que a gente viu de dilatação volumétrica. Encontrar o volume final do líquido e do recipiente para uma dada temperatura TF, né? Foi o que eu pensei aqui, né? Quando eu resolvi. Então, literalmente só substituir, né? Você tem aqui o volume inicial de ambos a uma temperatura TF. Eu igualo os dois volumes. Por que eu igualo os dois volumes? Porque eu sei que a temperatura TF para que os dois sejam iguais é o limite para que haja o transbordamento. Não sei se existe essa palavra, mas transbordamento. Então, eu igualei os dois, né? Literalmente igualei os dois. E achei o TF aqui. Beleza? E aí, item B, facílimo, né? Questão de brinde da Cláudia. Como converter isso para Fahrenheit. Então, usa a formuletinha aqui do Celsius para Fahrenheit, que a gente viu em aula. E aí, ponto, TF, 69,5 graus Fahrenheit. Eu acho que não teve ninguém que errou essa questão. Todo mundo fez. Teve uma pessoa que fez uma coisa muito interessante nessa parte, que ele expressou tudo em termos, ela, não sei, tá, gente? Ele é um aluno, tá? Que ele expressou tudo em termos de inequações, né? Então, em vez de colocar igual aqui, ele justamente colocou que o volume do líquido, né, que seria a parte aqui, deveria ser maior do que essa. E aí ele achou o limite da temperatura que deveria ser maior do que isso, tá? Na verdade, eu tirei uns pontinhos dessa pessoa, porque ela colocou maior do que 21, né? O que também não é certo, porque 20,9 aqui já transbordaria, né? Mas não deixa de ser um pensamento bem interessante, porque de fato é o que acontece, tá bom? Beleza. Dúvidas? Dúvidas? Tá, beleza. Gustavo, a questão não é só a nota, tá? Eu achei muito interessante isso. Então, acho que vale a pena pontuar, porque a pessoa realmente pensou de um jeito diferente, ao invés de colocar simplesmente o igual. De fato. Beleza. Agora vamos para outra questão. Vou mudar aqui a tela, que também é uma questão mais discursiva.
Quando guardamos garrafas de cerveja ou de refrigerante no congelador, ao pegarmos seu devido cuidado, costuma haver o congelamento de parte do líquido que está na garrafa. Explique fisicamente por que isso acontece. Quem já passou por isso, gente? Eu já passei por isso várias vezes. Inclusive, o meu sogro, ele ama deixar garrafa de cerveja no congelador e ele tem todo assim, né, sei lá, vários, assim, etapas de procedimento para que a cerveja não congele. Bom, alguém já passou por isso? Vocês estão muito quietos, gente. Eu sou tão aluna quanto vocês. Um ritual, exatamente. Já passei por isso. Foi bem ruim. É ruim, né? Acontece bastante. A Harika falando acontece, pois é, acontece bastante. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar o que não é, tá, gente? Vários alunos responderam. Ai, gente, vocês matam a estagiária do coração. Eu nem sou docente ainda e já dá desespero. Muitas pessoas não responderam a pergunta. Explique por que quando a gente pega a garrafa do congelador, costuma haver o congelamento de parte do líquido que está na garrafa. Vamos lá, gente. Várias pessoas responderam que no congelador a temperatura vai ser abaixo de 0, logo o líquido vai congelar e por isso a garrafa estoura. Gente, essa não foi a pergunta. Tá? Essa não foi a pergunta. A pergunta é justamente quando não vira gelo lá dentro. É quando eu pego, quando eu faço qualquer perturbação e aí congela, tá? Então, né? Então várias pessoas falam não, porque no congelador vai ser abaixo da temperatura de fusão e aí a água vai congelar. Beleza, tá certo. O gelo faz isso. A gente faz gelo exatamente desse jeito, mas não é esse o fenômeno que a gente está discutindo aqui, tá? Se a pergunta fosse por que quando a gente põe aquele negocinho que põe a água e vira gelo, essa é a resposta, tá? Bom, assim como a questão 1, eu também pesquisei muito esse exercício, porque eu achei ele muito legal, e eu descobri duas coisas, tá? Primeira coisa, são poucas fontes confiáveis que tratam desse problema, tá bom? Existe, na verdade, 2 físicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, que se dedicam muito com relação a esse tipo de fenômeno e para explicar para público que não é de física, né, não é formado em física. Então, são 2 professores, né, nesse sentido, e provavelmente muita gente acabou caindo no erro de olhar numa revista, acho que da editora Abril, não sei, Mundo Estranho, Dados Diferentes, sei lá, o nome de uma revista que trata desse problema. Então, se você copiar e colar esse enunciado, você vai encontrar essa revista, só que essa revista não conta tudo. Aí que tá o ponto, tá? Então, eu acho muito legal esse tipo de questão que permite que vocês pesquisem, ainda mais que vocês tiverem um dia para pesquisar isso, porque vocês também aprendem a como fazer uma pesquisa, tá? Bom, o que acontece, então? Existe um jeito, principalmente com bebidas gaseificadas, que você entra num estado que eles chamam de estado metaestável, tá? E isso é perceptível, inclusive, quando não está congelado, né? Então, quando a gente pega um refrigerante e abre ele, o gás sai, né? Então, qualquer agitação, se eu abrir uma garrafa de um refrigerante que está fechado, ele enfim, né? O gás vai se agitar e ele vai sair, né? Ou seja, aquele líquido gaseificado, ele está num estado metaestável, que é instável. Quando ele é instável, qualquer perturbação vai afetá-lo. Beleza. Na questão específica do congelador, o que essas bebidas gaseificadas têm de algum jeito, aí vai ser a parte de engenharia de produção de bebidas gaseificadas, que eu não conheço muito. Quem está na Ambev aí vai poder explicar para a gente no futuro.
Quando eu coloco esse tipo de, esse tipo de garrafa no congelador, o resfriamento daquele líquido, ele é lento, tá? E por ele ser lento e, ao mesmo tempo, ele próprio já estar num estado instável, as partículas do líquido não formam o sólido, elas não se movimentam o suficiente para formar o sólido. O sólido, né? O sólido ele tem, né, uma estrutura cristalina e elas não se movimentam certinho, né, para formar o sólido, porque é um processo muito lento, né? Ou seja, quando acontece isso, a temperatura daquele líquido está abaixo da temperatura de fusão, certo? É o que eles chamam de sobrefusão. Várias pessoas também comentaram isso, achei muito legal. Então, é o estado de sobrefusão ou superfusão, né? Que é quando você tem um líquido que está abaixo da temperatura de fusão, tá? Ou seja, quando eu pego essa garrafa ou faço qualquer coisa com ela, qualquer agitação que eu faça nessas moléculas vai me dar a energia suficiente para que essas partículas se movimentem e gerem o sólido, tá? Pode ser, se eu encostar, eu vou, sei lá, dar calor para ela, se eu ficar chacoalhando também, e por aí vai, tá? Então, a resposta é essa, tá? Então, eu entro num estado de sobrefusão, que a temperatura está abaixo do ponto de fusão, e então, isso é um estado instável. Quando eu pego a garrafa sem cuidado ou faço qualquer coisa, eu estou perturbando o meu sistema, que faz com que ele congele, tá? Fator muito interessante, vou compartilhar com vocês. Tem 2 vídeos muito legais sobre isso, para quem tiver interesse, tá? Eu até anotei aqui. São 2 vídeos muito legais, que fazem vários testes e explicam. Um deles é desse físico que eu comentei, tá? E vou mandar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Peraí. Dúvidas? Dúvidas? Vocês entenderam? A maioria entendeu? Gente, tudo certo. Kaique falou que tá tudo certo. Pessoal que tá quieto, não ouvi a voz de várias pessoas aqui. Tudo certo. Tudo certo. Beleza. Qual que foi? Tranquilo. Tudo certo aqui também. Perfeito, gente. Então, qual que foi o problema maior dessa questão para a turma no geral? Quem conseguiu responder, respondeu. Entendeu o estado de sobrefusão e tudo tal. Teve algumas pessoas que se confundiram, dizendo, é o calor da mão que vai dar a temperatura e tal, tal, tal. Não exatamente, não é só calor. Se eu pegar e chacoalhar também vai fazer isso. Então, assim, por quê? O calor é o quê, né? O calor vai agitar aquelas partículas. Então, se eu literalmente pegar e chacoalhar, vai ser a mesma coisa. Não é só a temperatura quente, né? A minha mão com uma temperatura mais quente, né? Também não é só isso. Mas quem zerou essa questão, eu coloquei vários comentários do tipo, não respondeu a pergunta, tá? E tiveram vários, tá? Que não responderam a pergunta. Então, leiam o enunciado sempre e respondam a pergunta. Questão 4. Vamos lá. Na figura a seguir, existem 3 cilindros de mesma seção transversal, sendo um de cobre, outro de latão, um de aço, cujos comprimentos são estes 3. Soldam-se os cilindros, formando um perfil em Y, indicado na figura. O extremo livre do cilindro do cobre é mantido a 100 graus e blá, blá, blá. Suponha que a superfície lateral do cilindro esteja isolada termicamente, esse fato é importante. As condutibilidades são estas, expressas em caloria por centímetro, esse também é um dado importante, a unidade. No estado estacionário de condução, qual a temperatura da junção? Esse exercício, ninguém errou, eu acho. Ninguém errou esse exercício. Então, eu vou passar aqui rapidamente. Então, o que a gente está fazendo aqui? Né? A gente está fazendo o fluxo de calor. Né? Então, o estado estacionário, o fluxo de calor deve permanecer constante, fluxo do cobre, fluxo do latão mais fluxo do aço, certo?
Formuletinha do fluxo. Aí agora o que a gente faz? Literalmente substitui, né? Como de questões que envolvem matemática, apesar dos alunos acharem que são as mais difíceis, são as que o pessoal menos erra, né? Então, condutibilidade, todos têm a mesma área, nananana, T igual a 40, sem muito segredo. Alguém tem dúvida? Porque ninguém errou esse exercício. Alguém quer discutir alguma coisa? Pessoal, vocês estão aí, eu tô falando sozinha, tô com a internet. Acredito que não, que sala de EATAS. O que é EATAS? Só substituir na fórmula, é isso mesmo. Só exatas. Exatamente. Não tem nenhuma dúvida. Perfeito. Então, para o pessoal aqui, é das exatas, não tem problema com E. Era só substituição, posso prosseguir. Então, beleza. O pessoal aqui já tá. Todo mundo vai fazer engenharia aqui, viu, Glaucia? Tá todo mundo. Belezinha. Questão 5 também o pessoal não teve muito problema, porque é questão literalmente de matemática. Vamos lá. Essa é a intenção, vamos que vamos, né? Num calorímetro foram colocados um bloco de gelo de massa blá blá blá, a temperatura de menos 20. E um copo metálico de massa M igual a 50 gramas, a temperatura de 600 graus Celsius. Beleza. Atingido o equilíbrio térmico, observou-se o aparecimento de uma massa de 15 gramas proveniente da fusão do gelo. São dados estas questões aqui. Beleza. Determine o calor específico do metal do corpo. Determine a quantidade de calor utilizado na fusão do gelo. Bom, blá, blá, blá. Eu falo isso mesmo. Quando eu dou aula particular, é isso mesmo. Quando o pessoal já entendeu o que tem no enunciado, é blá, 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 tá? Viu, Breno? Belezinha. Determine o calor específico do metal. Vamos lá. Gente, não tem segredo, né? Calor recebido mais calor cedido é igual a zero, certo? Lei aí fundamental aí da termodinâmica, né? Então, quem recebeu o calor foi a água, quem cedeu o calor foi a água também, né? Cadê? O metal, né? O metal que cedeu. Então, vamos lá, né? Usa lá MC vezes ΔT e o calor latente, certo? Então, massa de água vezes o calor latente da fusão do gelo, talvez essa seja a parte que conceitual aqui é importante, né? Igual a zero. Não esqueça a questão do sinal, né? Importante aqui, né? A temperatura inicial, né? 600, então aqui ficaria menos 600, aqui ficaria mais 20. Uma questão interessante aqui, importante nesse caso que envolve física, é porque a temperatura é zero, né? Ninguém errou, mas é importante comentar. Como eu tenho água e gelo ao mesmo tempo, e atingiu-se o equilíbrio, então isso só pode ser possível a 0 graus Celsius, certo? No modelo simplificado aí, né? Então, 0 graus Celsius. Substitui, belezinha, calor específico. Dúvidas? Dúvidas? Nope. Beleza. O Breno é o único que está acordado, gente. O Kaique Matheus acordou também. Beleza. Quantidade específica durante a fusão do gelo, Q igual a ml, também não tem segredo nenhum, 1.200 calorias. Aqui eu tenho uma discussão para fazer com vocês. Harika está jantando. Beleza. Vamos lá. Quantidade específica durante a fusão do gelo. Se eu perguntasse, por exemplo, eu acho importante vocês terem essa noção. Qual o calor, qual a quantidade de calor necessária para ter produzido, para ter gerado essa quantidade de água, esses 15 gramas de água? Ainda vai ser 1.200 calorias? Se o enunciado tivesse um pouco diferente, se o enunciado perguntasse assim, qual a quantidade de calor necessária para que
para que tenha produzido os 15 gramas de água. Seria a mesma medida? Seria 1.200 calorias ou seria mais? Ou menos? Quem está acordado? Gente, vamos. Não entendi. Tá. Então, qual que é a pergunta? O que o 5B está perguntando? Qual o calor da fusão do gelo? O que vocês fizeram? O que eu fiz também? Literalmente substituindo o calor latente, certo? Substituindo o calor latente. Então, tá, eu tenho 15 gramas de água que veio do gelo, então vai lá, 15 vezes 80. Beleza. Se eu tivesse perguntando qual a quantidade de calor foi necessária do zero, por exemplo, do início do meu sistema até o momento que se fez esses 15 gramas de água, quanto de calor que precisou ser colocado, entre aspas, para produzir esses 15 gramas de água? Foi apenas o calor de fusão do gelo? Foi apenas 1.200 calorias? Seria mais. O Kaique está certo. Tua intuição está certa. Seria mais. Por que seria mais? Porque aqui eu estou olhando apenas o calor necessário para a fusão do gelo. Ou seja, deu 0 grau, quanto em 0 grau vai ser necessário para sair do líquido, para sair do sólido e ir para o líquido. Esse é o conceito de fusão, certo? Eu estou numa mesma temperatura e eu vou fazer a fusão. Agora, do começo, a hora que só tinha gelo, se tivesse pedindo qual o calor necessário que eu tive que colocar no sistema, ou que o metal cedeu, né, para que produzisse 15 gramas de água, aí seria mais. Perfeito? Vocês entenderam? Porque seria todo o processo até chegar em 0 grau, e de 0 grau o calor latente. Perfeito? Luiz Guilherme falou que sim. Vocês entenderam? O Breno que falou que não tinha entendido, entendeu? Yep. Belezinha. Sim, beleza. Se eu tivesse feito essa prova inteira, eu ia colocar o item C exatamente com essa pergunta. Vamos lá. A questão 6. Vocês entenderam? Luiz Guilherme? Vocês entenderam? Não entendi o que você Não, é falou. que eu perdi o tempo da piada, mas é porque essa seria a letra C. Ah, a letra C, entendi. Licença, rapidão. A piada foi boa. Pergunte, Diego. Hoje é só uma aula, né? Sim, hoje é só uma aula. Então já passou a aula? Poxa, Já. Desculpa. Passou 3 minutinhos, Laurinha. Ficou desculpa. faltando só a questão 6 para discutir com eles, né? Eu vou disponibilizar o gabarito, eu ainda não disponibilizei no e-book, tá bom? Mas eu vou disponibilizar o gabarito que a Laurinha mandou. E aí a gente tem aula agora só na segunda-feira da semana que vem. Aí a Laura, se puder comentar a questão 6. A questão 6 foi divertida. Tá bom? As respostas são bem divertidas, né? A gente dá bastante risada com o que eles escrevem. A ideia realmente, né, Laura, era eles fazerem pesquisa em algumas questões e não ficar só na matematização aí da física. Tá joia? Obrigada, pessoal. Eu peguei a chamada aqui pelo Class, aqui no Pessoas Presentes na aula, né? Aparece aqui essas pessoinhas 25, eu peguei a chamada daí. E a gente se vê de novo, então, na segunda-feira. Laura, muito obrigada pela correção. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado aí. E aí a gente continua essa correção, se possível,